Bom, vamos lá, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Rodrigo Basile, eu sou hoje sócio e diretor de operações da Basile Química, uma indústria química do ramo de borracha, majoritariamente, aqui de São Paulo. É uma empresa que tem 36 anos hoje e foi fundada pelo meu pai, mas eu sou terceira geração nessa indústria. Meu avô teve a empresa dele também e chegou a trabalhar com meu pai depois no final da vida, depois de ter encerrado a empresa dele. Então, eu falo que eu fui criado pelos borracheiros, né? Que é como o pessoal da indústria da borracha se chama. Então, é uma história muito bacana e tem uma série de desafios por ser filho do dono, né? Como a gente leva essa fama. É um grupo que tem os seus ônus, mas tem os bônus também. E a gente tem que desmistificar algumas coisas, ainda mais da parte de ser jovem. E a gente sabe que você, por ser da família, você acaba tendo um acesso a uma evolução na carreira, obviamente mais facilitada, mas tem a parte das responsabilidades que vem junto disso, que não são nada fácil, e que eu tô aqui pra gente poder conversar um pouco mais, entender melhor sobre quais foram as dificuldades, as pedras no caminho, como que eu consegui superar algumas delas, e outras a gente obviamente tá galgando, tá evoluindo e tá trazendo evoluções pra empresa. Bacana. Então, filho do borracheiro, né, como você mencionou. Seu avô também foi do setor, vocês chegaram a ter a oportunidade de trabalhar juntos, né, por um pequeno período, então deve ter sido uma experiência super legal, né? Incrível. Nem todo mundo tem essa experiência de poder trabalhar com o pai, com o avô e experimentar dentro de casa a essência do negócio, do trabalho, né? E como é que foi isso pra você? Depois a gente vai entrar da rotina, mas assim, como que é trabalhar com o pai, trabalhar com o avô? Tanto o lado bom quanto o lado negativo. Sim, A parte boa é que você acaba tendo dois mentores, né? Eu acho que todo mundo na vida precisa ter um ou mais mentores que conseguem servir de referência e de base de conhecimento para você conseguir aprender com quem já viveu, já teve a experiência, já tem aquele conhecimento prático das coisas, né? O meu avô, ele chegou a completar mais de 50 anos de indústria química. Ele era uma referência no mercado de borracha, então eu até brincava quando eu ia nas Expo Board, que são as feiras do nosso setor, né, de exposição de borracha. O pessoal me conhecia como filho do seu Basile, neto do seu Basile, e não como filho do Renato Basile, na verdade. Então a grande referência era meu avô, e eu pude me espelhar muito numa pessoa que tinha um conhecimento gigantesco do mercado e era famoso, assim, pelo bom relacionamento e muitos anos de história de estrada, né? De conhecer o Brasilzão inteiro que a gente tem aqui. Então, a parte boa é essa. A parte ruim é que, obviamente, você tem que honrar esse nome que foi construído, e a gente sabe que demora décadas para você construir um nome e segundos para você destruir um nome. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande de, poxa vida, como que eu vou honrar tudo que foi construído antes de mim pelas pessoas que carregam o mesmo nome que eu? Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando você é jovem, é difícil processar isso tudo. Com o tempo, você vai entendendo como se posicionar e o que você deve ou não fazer, e aprende com alguns erros. A gente só não quer ficar de fora do jogo, né? Acabar errando no começo da carreira, enfim, perdendo o gosto por alguma dificuldade que viveu, porque dificuldades são diversas, a gente tem que conseguir lidar com elas, né? Sem dúvida. E assim, às vezes as pessoas pensam, poxa, ele é filho do dono, então é muito mais fácil, tem regalias. Pelo contrário, né? Os desafios já começam assim com altos níveis de responsabilidade. Sim. Como você próprio mencionou, começa com algo que é intangível, que é a honra. Como é que eu mantenho a honra, quem criou isso daqui, e mantenho o nome vivo, né? Mas também tem as responsabilidades que são ali objetivas. A execução do trabalho com nível de qualidade alto, o fato de você ter que cuidar de uma empresa em si. Como é que foi no início da carreira lá? Já te deram uma área para cuidar ou fala, não, vai fazer trabalho como estagiário? Como é que é essa dinâmica? Eu acho que isso foi um ponto bem acertado da criação que eu tive, né? Assim, eu sempre entendi aquela questão de, olha, a empresa é o ganha-pão e a gente tem que colaborar com o que cada um pode. Então, eu, desde muito cedo, eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro de produção, formado pelo Mackenzie aqui de São Paulo. Sou apaixonado pela formação que eu tenho, porque ela é muito generalista e eu consegui aplicar praticamente tudo que eu aprendi na faculdade de matemática, física, estatística, programação, gestão de RH, N outras coisas que o curso trouxe, né? E desde muito cedo eu sempre
gostei muito de computação, da parte de sistemas, assim, de mexer na internet e tudo mais. Então, desde pequeno, desde os meus 13, 14 anos, o meu pai trazia os computadores da empresa para eu arrumar em casa de final de semana. Então, legal. Eu já contribuía com o pouco que eu podia. Depois fiquei fluente em inglês lá para uns 15, 16 anos. Então, todas as feiras que tinham fora do Brasil, já tinha esse privilégio de poder acompanhar o meu pai e servir de tradutor e intérprete para ele. Que legal. Eu já conseguia desenvolver um pouco melhor do que ele na língua inglesa. Então, tive oportunidades de, desde muito cedo, conseguir ir para a China num evento que foi muito bom. Foram 2 semanas de muito aprendizado, conhecendo indústrias mesmo da borracha lá, vendo o que eles faziam de certo, o que eles faziam de errado, tendo o exemplo dos dois lados, que é muito importante. Não só ter o bom exemplo, você tem que ter o mau exemplo também. Então, eu já participei de feiras nos Estados Unidos. Então, o meu começo era assim, eu não estava dentro da empresa, mas eu já participava da empresa. As feiras que a gente tinha da ExpoBor também, eu já estava no meio, começava a entender do setor. Olha, essas empresas produzem tais componentes aqui que vai uma matéria-prima que a gente fabrica ou distribui. Então, é aos poucos, porque o volume de informação é gigantesco. Então, tem que ser em doses homeopáticas. Então, desde menor de idade eu já tinha essa convivência com a história e com a rotina da empresa. Aí depois eu fui fazer engenharia, como eu citei, comecei a entender um pouco mais da indústria, né, de como que é a funcionalidade, a rotina das coisas. E aí eu cheguei um belo dia pro meu pai e falei, olha pai, eu queria trabalhar com você. Ah, foi uma iniciativa sua. Foi uma iniciativa minha. Meu pai sempre deixou aberto, ele falou assim, ó, quem quiser trabalhar comigo será muito bem-vindo. Não falou que ia ser tão difícil, mas fica à vontade e tudo mais. Sou eu mais 2 irmãs, elas não se interessaram, eu que sou o primogênito, tomei a frente e não me arrependo, foi uma escolha maravilhosa. E aí já tava na engenharia, falei, olha, eu quero começar. Aí eu falei, bom, beleza, o que eu faço, né? Cheguei lá e o meu pai muito sabiamente falou, você vai passar 2 semanas aqui puxando pallet. Pra quem não sabe, pallet os produtos são empilhados naquele caixote de madeira, né? As sacarias ou as caixas, que é a parte da logística que faz o transporte. Então é como se eu for trabalhar mesmo na parte da entrega ali. Trabalho braçal. Trabalho estritamente braçal. Qual é a sua idade? Hoje eu tenho 28 anos. Não, na época foi 2016 para 17. Eu tinha 21. Você tava no meio da faculdade? Tava no meio da faculdade. E aí gerou uma parada assim de ego? Pô, pai, eu tô fazendo faculdade, engenharia, você vai me pedir pra carregar pallet? Surgiu isso ou não? Não estudei pra isso, muito pelo contrário. Eu entendia, eu por ver o meu pai... Meu pai sempre teve um perfil muito hands-on, assim. Ele é um CEO que... Como a maioria dos self-made men, assim, ele sabe cada parafuso que tem dentro da empresa. Eu acho que esse é o ponto da empresa familiar, que quando você tem a possibilidade de entrar muito a fundo nela, você entende o que diferencia alguns empreendedores que conseguiram empreender num país que tem as suas dificuldades inerentes, que a maioria das empresas quebram nos primeiros 2, 3 anos, e conseguiram sobreviver. É realmente conhecer cada vírgula do seu negócio. Então eu sempre observei muito isso no meu pai, ele serviu de bom exemplo. Então o meu pai, ele sabia como que as entregas deveriam ser feitas, porque ele já entregou. Ele sabia até como operava a empilhadeira, porque quando chegou a primeira empilhadeira na empresa, ele falou assim, eu vou dominar isso daqui, porque se algum funcionário faltar, eu preciso saber substituir isso. Obviamente no começo, hoje é uma empresa de 90 funcionários, mas antigamente teve seus 5, 10 e assim foi. Então ele teve que aprender tudo isso. Então eu sempre vi meu pai fazendo isso. O exemplo muito bom que ele deu tirou completamente esse ego de mim. Eu tinha que saber como tudo funcionava, e para isso eu tinha que botar a mão na massa. E assim foi, eu fui lá, puxei meus pallets, entendi como que era um sistema de armazenagem, por que tinha endereçamento, e como que era a parte da expedição, quanto tempo demorava, a verificação das etiquetas. Então você vai aprendendo todas as nuances do negócio. Começou assim, eu fiquei esse período lá puxando pallet, depois falei, bom, já aprendi a puxar pallet, né? E a galera que trabalhava junto? Ficava assim, pô, eu tô trabalhando junto com o dono aqui. Então, essa acho que foi a parte mais curiosa da minha história, assim, foi bem no começo, né? Porque o pessoal me via lá e achava que eu tava lá de espião. Falava assim, será que tá aqui pra ver se a gente tá fazendo uma coisa errada? E eu tava lá realmente pra aprender. Aí eu chegava, o pessoal falou assim, cara, me ensina como é que você verifica o lote de acordo com a entrega. O pessoal ficava preocupado. Que o cara que faz engenharia
em faculdade particular, filho do dono, tá vindo aqui perguntar por que eu faço isso. Mas depois de um tempo e com jeito, e você se mostrando solícito e querendo realmente aprender, o pessoal realmente abraçou e foi me trazendo a realidade deles, e eu acho que essa foi o verdadeiro diferencial da minha trajetória. Eu consegui ter uma visão que a grandíssima maioria dos donos de empresa não conseguem ver, porque quando você está num alto escalão da empresa, as suas funções elas são mais no estratégico, né? Você acaba saindo do operacional. E eu sempre falei, eu sempre tive uma clareza disso, que eu falava assim, eu não tenho como saber, mesmo sendo engenheiro, mais do que o mecânico, o operador de máquina, que está lá o dia inteiro olhando para aquela máquina. Então, diversas melhorias que eu fui fazendo no meu início de carreira na empresa foram estritamente um copy-paste de sugestões que o pessoal da operação trazia para mim. Então, não era genialidade minha nenhuma. Eu só tive a sensibilidade de ouvir o que o pessoal tinha para trazer de sugestão, avaliar com senso crítico, fazer um estudo de viabilidade e conseguir implementar na empresa. No começo foram situações pontuais e que trouxeram um retorno muito interessante. A gente chegou a trabalhar com tinta de demarcação viária um período. Foi um braço da empresa que a gente abriu, rodou por 3 anos, por uma série de dificuldades do mercado. A gente entendeu que o modelo não fazia sentido pra gente. Dependia de licitação de governo, tudo mais. A gente não queria trabalhar com isso. A gente queria fazer um B2B padrão ali, não fugir muito do nosso know-how. A gente tinha uma dificuldade, isso era eu, 6º semestre de engenharia ali, tinha uma dificuldade muito grande de fazer uma batelada de tinta sem vazada no X números de baldes, né? A gente fazia todo o cálculo lá da matéria-prima e tudo mais. Chegava no final, faltava meio balde. Eu falava, não é possível, não tem vazamento, não tem como essa tinta colorida sumir na nossa frente para outro lugar. Eu falei assim, só tem um ponto, a gente deve estar pesando errado o balde, que na verdade não era pesado, ele era enchido até um determinado limite. Beleza, eu fiz um estudo de viabilidade da gente comprar uma balança de carga, propus pro meu pai, eu falei, olha, eu fiz uma simulação aqui e pela nossa produção eu acredito que com o que a gente tá overfilling, assim, enchendo a mais o balde aqui, a gente paga em 2 semanas essa balança. Ele olhou pra mim, o investimento na época era de, acho que 3, 4 mil reais. Ok, vou dar uma chance pra esse aspirante a engenheiro aqui. A gente foi lá e colocou, e aí eu cheguei pros funcionários e falei assim, ó, faz a produção normal de vocês. E aí eu cheguei na hora do almoço, quando não tinha ninguém na fábrica, peguei todos os baldes de 32 quilos, que eram bem pesados, e pesei todos no almoço do pessoal. 90% dos baldes estavam acima da capacidade estimada ali de produto, o que não é ruim para o cliente, mas é ruim para a empresa. O pessoal recebe produto a mais, mas a gente obviamente é penalizado na nossa margem. O justo é entregar aquilo que você vendeu mesmo. E realmente a gente fez esse ajuste, começou a encher em cima da balança, 2 semanas eu paguei um investimento de 4 mil reais, fiquei super feliz porque foi meu primeiro projeto, assim, que eu estudei a viabilidade, trouxe uma solução, tal. E seu pai também deve ter ficado baita orgulhoso, ficou super né? orgulhoso, falou, até que as parcelinhas da faculdade estão valendo a pena, né? Exatamente, comecei a dar retorno para a empresa, então no começo foi muito interessante porque eu fui migrando de área em área e fazendo um trabalho muito empático de entender a realidade do pessoal e o que eu podia, com o meu conhecimento e acesso ao CEO da empresa, promover de melhoria, tanto para o clima organizacional, quanto para a operação da empresa em si. Então, esse trabalho de inovação, que eu costumo dizer assim, foi muito importante desde a pequena escala, mudança de impressora que a gente fazia e imprimia mais do que precisava em algumas coisas, simplificava. Foram várias mudanças pequenas que ao longo foram mudando o meu mindset de como ver uma operação de uma empresa. Não é só fazer, é fazer melhor e com menos desperdício. Depois que os colaboradores entenderam que você estava ali de fato para aprender. Sim. Que você estava até ajudando a melhorar a operação, deve ter te chamado pro churrasco, né? Ô, Rodrigão, vai ter um churrasco aí final de semana, pode vir, né? Já me chamaram pro churrasco, pro time de futebol deles, mas aí vem o ônus, né, de você ser filho do dono. Eu sempre entendi que todo mundo tem que ser tratado com respeito e cordialidade, isso é uma regra dentro da empresa, eu fui criado dessa forma, mas eu não poderia confundir o profissional com o pessoal, e em alguns momentos é um pouco difícil, né? Você virar para um pessoal que você convive ali no dia a dia na operação, e o pessoal, vamos lá pro bar e tudo mais. Cara, me desculpa, mas eu não posso, porque eu não posso misturar as coisas. Porque depois você vai querer um tratamento diferente e eu tenho que tratar todo mundo igual aqui dentro da empresa. Então,
Essa é uma parte que pra mim foi muito difícil. Pô, o Rodrigo de 22 anos ali, sociável, que gostava de sair, de tomar uma cerveja com o pessoal, um churrasco, falar, puxa vida, eu nunca vou ter esses amigos íntimos no ambiente de trabalho. Então, eu sempre tive que lidar com isso de uma forma, porque a gente tem que ser profissional quando a gente tá nessa posição. E aí, além desse aspecto de ônus, que de fato, aí não importa se é filho do dono, se é o dono, se não importa qual a sua posição, sendo um acionista do negócio, você vive meio que num ambiente meio solitário, né? Talvez até para você dividir alguma coisa com seu pai, alguma angústia, que é o CEO da empresa, também talvez pode ser desconfortável. Como é que você encara isso no dia a dia? Ou como é que você encarava isso? O meu avô falou essa frase pro meu pai, ele contou pra mim, depois de um tempo, ele falou assim, que meu avô já falava que a presidência era solitária. Ele sempre falava essa frase, e isso é verdade. Você tá num ambiente onde você é o grande tomador de decisão, e o tomador de decisão, ele nem sempre vai tomar a decisão mais fácil. Ele tem que tomar a decisão que é a mais correta. E a maioria das pessoas às vezes não consegue entender o porquê de algumas coisas, e a gente sempre visa o melhor para a empresa, não para o indivíduo em específico. Então, algumas vezes a gente é obrigado a tomar certas atitudes que não são medidas populistas, mas que são necessárias para a sobrevivência da empresa. A gente vai chegar no episódio recente que a gente teve na empresa, e esse é um ótimo exemplo disso. A gente não teve que fazer o que o pessoal queria, a gente teve que fazer o que era necessário. Depois de um tempo o pessoal fala, puxa vida, vocês estavam certos nessa tomada de decisão. Então, essa é a parte difícil. Com meu pai, eu sempre tive uma boa relação com meu pai. São duas pessoas de gênio forte, dois italianos de sangue quente. Mas a gente sempre teve uma vantagem de ser muito racional na tratativa dos problemas. Então, assim, a gente pode discordar até o último fio de cabelo, mas a gente vai chegar, vai debater, todo mundo vai apresentar os seus pontos, e a gente sempre vai chegar numa conclusão e falar assim, não é o que eu gostaria, mas eu entendo que faz sentido. Entendi. E a gente consegue se acertar e segue dessa forma, sempre com muito respeito. Legal, isso é importante porque a humildade faz com que o negócio avance. Não só o negócio, mas nós mesmos como indivíduos, né? A arrogância nos limita a enxergar o próximo passo. Então, como líder de uma organização, se você e seu pai, sendo o CEO e o diretor de operações, tem essa visão muito clara, sempre o negócio vai ter uma sustentabilidade agradável, adequada, porque vocês vão privilegiar aquilo que é bom para a companhia, não para si mesmo. Perfeito. Né? Isso é bem legal.